Vamos então começar mais uma aula do nosso módulo de Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Tá, essa vai ser a nossa 67ª aula de Godot, onde nós estamos estudando estruturas repetitivas e nós vamos começar a ver o comando for. Tudo bem? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, antes de pedir para vocês, quero aí que vocês assistam o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, ok? Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui. A gente vai começar a ver. Eu acho que aqui são 23 e 42 minutos. O primeiro conceito de loop que nós vamos estar vendo é o loop criado pela função proxies, ok? Nós temos uma função pré-definida do GDScript e essa função ela cria um loop, né? Tudo que é colocado aqui dentro, né, funciona como um loop, como uma estrutura repetitiva indeterminada. Por que ela é indeterminada? Porque a gente nunca sabe quando ela termina. Então vamos vir aqui, ó. Vamos criar aqui então as nossas funções, né? Função read, ok? E aqui, espera aí, só um instante. E aqui a minha função proxies, ok, né? Muito bem. Vou executar esse meu script aqui. Não aconteceu nada porque também não é para acontecer nada. Só que o que acaba acontecendo? Eu vou colocar um print aqui, ó. Print. Boa noite, ok? Então, e eu vou criar uma variável aqui, tempo. Eu vou criar uma variável tempo aqui em cima. E eu vou fazer com que ele me some o tempo. Então, ele vai fazer tempo mais delta, ok? Então, ele vai pegar o delta, que é 1/60 de 1 segundo, 0,16. E ele vai somar, vai ficar somando e eu vou exibir o tempo. Então, print. Vou colocar assim, ó, tempo acumulado. Eu vou colocar aqui, ó, tempo. Ok? Então, o que vai acontecer? A função proxies, ele é o loop principal do jogo, né? Ela fica escutando para ver quais são as ações do usuário, se ele vai mexer no teclado, no mouse, no joystick para fazer alguma coisa. Ou seja, é através daqui que ocorrem as interações. Ou seja, é um loop, de certa forma é um loop infinito, que ele vai ser executado até que o usuário feche o script ou finalize a execução do jogo, do programa, tá? Então, ele vai ficar sendo executado. Então, tudo que eu coloco aqui dentro do proxies, né, ele vai ser executado indefinidamente até que eu interrompa a execução desse script. Então, vamos executar. E se a gente for olhando, olha só, observem que o tempo está aumentando, tá? Então, o valor do tempo, ele está aumentando. Tá, ó, 12, 13, 14, tá? E assim vai. Tudo bem? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? O tempo está aumentando, ó. Eu posso estar visualizando isso aqui por aqui. Fonte, cores, eu quero um fundo da tela, eu quero um azul escuro, texto da tela, eu quero um branco, fonte eu vou aumentar para 18, tá? Então, ó, já se passaram 58 segundos, tá? Então o que acontece? Isso daqui é um loop infinito.
Ele vai ficar nisso até que eu interrompa a execução do script. Por exemplo, se eu deixar aqui agora, né, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa. Eu não acredito que se eu deixar aqui agora até amanhã cedo, isso daqui vai estar sendo executado. Tá? Vai dar um estouro de memória, vai acontecer alguma coisa. Tudo bem? Mas eu vou interromper. Ou seja, então ele é uma estrutura repetitiva indeterminada que também recebe o nome de loop infinito. E eu vou interromper esse loop. Tá bem? Tá bom? Então, olha só. Então, a função proxies, ela pode estar funcionando como um loop infinito. Tudo bem? Ou seja, ela funciona com um loop infinito, né? Aqui, eu vou voltar aqui e eu fechei. Eu fechei o Godot. Então, vamos abrir de novo. Não era para fechar o Godot, né? Então, eu estou vendo aqui o meu loop. Vou editar. Certo? Então, aqui a gente tem... Eu vou ver o script, né? Eu quero ver o meu script. Tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa parte aqui do proxies. Ctrl K, eu selecionei as linhas e apertei Ctrl K e ele me comentou tudo. Tudo bem? Agora vamos ver como é que eu faria, por exemplo, para, executar um loop aqui. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a ver o comando for. Então, o meu comando for, o que acontece com o meu comando for? Eu vou criar uma variável aqui. Eu vou criar uma variável aqui com o nome de contador. Contador igual a 0. Ok? Eu vou criar uma variável início igual a 0, uma variável fim igual a, por exemplo, 10. E eu vou colocar uma variável passo igual a 1. Tudo bem? Então vamos ver como que vai funcionar isso. Vai funcionar da seguinte forma. Vamos lá, vamos colocar for o quê? Nós vamos colocar for contador in range o quê? Do início até o fim. Tudo bem? Depois eu vou usar a variável passo. E o que ele vai acontecer? Tudo que eu colocar aqui, ó, percebam que houve já uma indentação, ou seja, tudo que eu colocar aqui vai ser executado, ele cria uma estrutura de um loop, em um loop determinado. Então eu vou colocar aqui um print, ó, print, vou colocar aqui valor da variável contador igual. Tudo bem? Então vamos ver o que vai acontecer, olha só. E aí o que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhadinha. Peraí, deixa eu só tirar o nosso amiguinho daqui. Né? Olha só, observem o seguinte. Ele foi do 0 até o 9, tá? Então, o que aconteceu aqui? Vamos analisar aqui então o nosso código. O que faz aqui essa função range? Ela vai gerar os números, ou seja, o início é 0. Então, ele é passado para a variável contador. E o fim é 10. Então, ele vai fazer um intervalo fechado no 0 e aberto no fim. E ele vai executar isso daqui 10 vezes, porque ele foi do 0 até o 9. Vamos tentar entender como funcionou esse comando for aqui, ó. Então, como funcionou o comando for? Olha, vamos lá, então. Parará. Então, o que a gente tem lá? Ó? Nós temos isso, né? Ó, for, certo? Contador, ok? In range, ok? Onde eu coloquei do 0 até o 10. Tá. Então, primeiro,
aqui seria o meu início. E aqui é o meu fim. O range ele vai gerar um conjunto de valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sendo que aqui eu vou ter 10 valores. Se eu tivesse colocado até 20, ele ia gerado até o 20. Tudo bem? E aqui o que acaba acontecendo? Ele vai me definir uma faixa de valores. Então, o range define uma faixa de valores. Ou seja, eu sei que o meu contador ele vai ser maior ou igual a 0 e ele vai ser menor que 10. Você também pode escrever assim, ó, ele vai ser do 0 até o 10. São duas formas de se escrever a mesma coisa na matemática. Ou seja, o valor vai estar entre 0 e 10. Ou seja, contador é maior ou igual a 0 e contador é menor que 10. Se eu tivesse feito, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o meu início. O meu início no menos 4 até o 5, por exemplo. Vamos executar? Vamos observar o que vai acontecer. Olha só, o que ele fez aqui? Ele fez contador 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá. Oh, desculpa, aqui o contador é 0. Vamos parar tudo. O contador é 0. O início é menos 4. E o fim é 5. Então, ele vai ficar do menos 4 até o 5. E ele vai passar. Então, o contador ele vai variar entre menos 4 e 4. Certo? Vamos ver como vai funcionar? Olha lá. Então, ele foi do menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. O que aconteceu aqui? Eu fiz isso, ó. Eu fiz isso. Eu estou falando... Eu estou definindo o meu range, meu range, ele está sendo definido do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos aqui. Então, eu defini, eu sei que a minha variável contador... A minha variável contador, ela vai ser menor igual, ela vai ser menor igual a menos 4, né? E ela vai ser menor que 5, ou seja, ela vai estar entre menos 4 e 5. Tudo bem? Você também pode escrever assim, ó, menos 4, ele é aberto em menos 4. Opa! Ele é aberto em menos 4 e fechado. Na verdade, ele é fechado em menos 4 e aberto em 5. Ou seja, aberto significa que ele não vai pegar o número 5. Tudo bem? Ele vai do menos 4 até o 4, ele não pega o 5. Tá bom? Então, é assim que o range funciona. O range ele tem uma outra particularidade. Eu posso definir o range, ele sempre vai ter, vamos colocar assim, ó, o range, ele sempre vai ter um início, um fim e o passo, ou seja, de quanto em quanto eu quero que um número aumente. Vamos imaginar que eu faço assim, ó, por exemplo, range, começa em 2, ele vai terminar num valor mais próximo que eu colocar. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui é 40. Só que ele vai
de 5 em 5 não. Vou fazer ele de 7 em 7. Ok? Então, como que seria esse meu range aqui, ó? Esse meu range, ele seria da seguinte forma. Começaria em 2, 2 mais 7, 9, 9 mais 7, 16, 16 mais 7, 23, 23 mais 7, 30, 30 mais 7, 37. Ou seja, ele vai parar no 37, porque o limite dele é 40. Então, ficaria como isso? Eu sei que a variável contador, ela vai estar entre 2, fechada no 2 e aberta no 40. Posso escrever como mesmo? 2, 40. Fechado no 2, aberto no 40. Vamos ver isso lá na prática? Então, volta para cá. Vou colocar o início em 2. Vou colocar meu fim em 40. E vou colocar o passo de 7 em 7. Ok? E aqui, no for, eu vou colocar o passo. Quando você não coloca nada, automaticamente o passo é 1. Tá? Quando não coloca nada, automaticamente o passo é 1. Então, vamos dar uma olhadinha. E aqui tá, ó, 2, 9, 16, 23, 30 e 37. Tá? Tudo bem? Então, ele fez o que eu pedi. Tá? Se eu quisesse ver os números pares, se eu quero ver, por exemplo, os múltiplos de 6, quero ver os múltiplos de 6, quero ver os múltiplos de 6 entre 6 e 600. E o passo é 6, né? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou executar. Opa, aconteceu um overflow. Tal. Tudo bem, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui deu. Olha só. Ele começou em 6, 12, 18. Foi até 60, 66. Vai lá, tal. Tá? Chegou em 594. Porque o próximo seria 594 mais 6, daria 600. E ele nunca vai até o fim, até o último, né? Ele é aberto no valor do fim. Tá? E o passo foi de 6 em 6. Ok? Então é assim que o nosso loop, o nosso for, ele está funcionando. Então aqui funciona o for, né? Então o que eu tenho que definir no for? Vamos só para terminar aqui. Vamos entender o for então. O que o for pede? O for, ele precisa de uma variável e essa variável vai receber os valores de um range. Ok? Tudo bem? Aí, e sendo que esse range, na verdade, ele define um conjunto de números, né? Então, na verdade, o range define um conjunto de valores. Aí eu tenho o in, ok? Aí eu vou ter o range. E esse range, ele vai ter o quê? Ele vai ter um início, seria o valor por onde ele começa. Ele tem um fim. E ele tem o passo, que é opcional. Você coloca se você quiser. Se você não colocar nada, o passo é 1. Tudo bem? Então, aqui, a função do range, como eu já falei, é definir um conjunto de valores que possui um início, por exemplo, vai começar no 0, vai terminar no 100, com um passo de 5, de 5 em 5. Tá bom? Então, por hoje é só, né? E a gente continua numa próxima aula.